rapaziada, já vamos entrar com um vídeo aqui com muitas histórias. Olha quem está aqui do meu lado, grande general da Aliança, Fábio Gurgel. Mas para quem não sabe, eu vi esse rapaz aí usava essa faixa aqui, amarela. Hoje já está mais careca do que eu. Já aguarda o vídeo aí. Sua opinião, de todos os mestres que você já teve, qual foi o melhor? Mestre Malibu, com certeza. Fala, rapaziada, meu nome é Sérgio Malibu, fui aluno do mestre Hollis Gracie, Rickson Gracie e Hélio Gracie. Hoje eu tô com esse rapaz aqui, Fábio Gurgel. Conheço esse cara desde molequinho, quando a academia não era nem Aliança, não era nem Master, não tinha nem nome, era Academia do Carinhoso, que era em cima de uma boate chamada Carinhoso, que tinha ali lá em Ipanema. Se eu não me engano, ele era aluno do Tuninho, e chegou lá na academia com uns 16 anos. Na época eu era um professor, na época lá, ajudante do Jacaré, do Romero Cavalcante, e que tiveram outros professores também. Teve o Tunico uma época, o Fábio Naco, Fábio Santos. E chegou lá, cara, o Fábio Gurgel, né, o Alexandre Paiva, e também tinha um outro rapaz que eu quero lembrar desse rapaz, aproveitar que eu tô com o Fábio aqui, e falar dele daqui a pouquinho, que é o Andrezinho, né? Mas é isso, hoje eu vou deixar o Fábio falar um pouco. Como é que foi? Você lembra dessa época, Fábio, quando você chegou na academia? Pô, muito lembrança. Primeiro, com prazer estar no teu canal aqui, canal fazendo o maior sucesso na comunidade do jiu-jitsu, trazendo as histórias das antigas. De fato, eu cheguei na academia do Jacaré de faixa laranja, e eu tinha 14 anos de idade. E logo que o Jacaré tinha acabado de montar a academia, que era do Alípio na época, né? Ele dava aula ainda na academia, nem era dele a academia ainda. Os dois davam aula, né? O Alípio dava aula de judô, e o Jacaré tinha o horário dele. Eu voltava da cultura inglesa, que era ali em Copacabana, e era no caminho para minha casa. E eu comecei a treinar ali porque a academia do Toninho tinha acabado. E você sabe que tem uma coincidência muito legal, que o Toninho também introduziu o Jacaré ao jiu-jitsu. As primeiras aulas do Jacaré foi com o Toninho na academia do Carson. E eu treinei com o Toninho ali uns 10 meses. E outra coincidência, depois de um tempo eu fui trabalhar nessa academia, que era do Carlos. Que era do Carlos Tarso. Pô, eu trabalhei nessa academia. Eu treinei ali um pouquinho, o Toninho saiu, eu cinza, pequenininho. E aí acabou que eu fui treinar na academia do Jacaré. E você era o auxiliar lá do Jacaré na época. Enfim, tem várias histórias que a gente vai relembrar aqui um pouquinho, mas eu lembro muito dessa época. Foi uma iniciação ao jiu-jitsu que eu falo direto para os meus alunos aqui, como foi importante aquele tempo para mim, aquela vivência com vocês, e quanto eu aprendi ali, né? Foi realmente priceless. Realmente o Fábio Gurgel, desde o começo, ele se apresentou como um cara que ele gostava mais de jiu-jitsu até do que eu, porque eu fazia milhões de coisas, eu não fazia só jiu-jitsu. Depois eu vou te mostrar um áudio que o Rickson mandou aí, que eu estou fazendo um livro também, e aí você vai ouvir um pouquinho das palavras do Rickson. E o Fábio entrou nessa mesmo de ser professor de jiu-jitsu. Eu dava umas aulas, mas eu achava que aquilo não ia me levar a lugar nenhum, né? O professor de arte marcial nas antigas, muito poucos eram bem-sucedidos, era muito difícil você ganhar a tua vida sendo professor de jiu-jitsu, mas o Fábio sempre quis. Eu falei, deixa, o garoto é aficionado. E o Alexandre Paiva era o outro, eram os dois moleques mais duros que tinham lá na academia, né? Tinha o Andrezinho também, né, que era um outro moleque, tinha 55 quilos, porra. Cara, o moleque era um fenômeno, né, cara? Só que ele tinha uma vida paralela também e acabou indo por outro caminho, né? E acabou dando errado, né? A trajetória dele acabou. Mas você lembra do Andrezinho? Pô, eu lembro muito. O Andrezinho era um amigo querido, né? O Alexandre, o Gigi, ele já era amigo do meu irmão, ele era amigo da minha família há muito tempo. Eles estudavam juntos, né? Então, pô, eu conheci o Alexandre desde que eu era muito pequeno. E aí a gente entrou na academia, o Alexandre entrou logo depois. E logo depois veio meu irmão também, a gente fez um grupo de treino ali. E o Andrezinho estava ali. Ele morava na frente da academia, né? Então e ele era um garoto extremamente talentoso, muito técnico. Posso dizer que nessa época ele era o mais técnico. Ele era o mais técnico, sem dúvida nenhuma. E ele era o que tinha mais resultado também. Quando a gente começou a competir, ele foi o primeiro a ganhar.
né? Aí depois eu ganhei, o Alexandre ganhou, o nosso grupo começou a ter sucesso nas competições ali. Mas você falava um negócio que é muito importante, mas que eu falo até hoje, né? Eu sempre acreditei no jiu-jitsu como negócio. Eu olhava a academia, eu queria saber quantos alunos tinham, quanto pagava a mensalidade, quanto já pagava de aluguel. Desde que eu tinha 15 anos de idade, esse universo já me interessava, né? E eu fui me dedicando e a coisa foi dando certo para mim, eu fui me estudando mais esse aspecto também. E aí minha vida continuou, e eu consegui fazer do jiu-jitsu a minha vida e sou muito feliz por isso. Né? Não, eu me lembro porque nessa época tem até uma coisa, um fato curioso, né? Porque, por exemplo, o nome Master, eu me lembro que eu estava andando com o Jacaré na rua e ele me perguntou qual o nome que eu boto. Aí eu falei assim, bota Master. Pô, Master mas não é negócio de velho, de coroa, não. Eu falei, negócio de mestre. E outra que o Jacaré me perguntou, ele falou assim, mas eu boto o Romero, o Romero Cavalcante? Eu falei, nada, que Romero Cavalcante, bota Jacaré, todo mundo te conhece como Jacaré. Então eu meio que aconselhei ele a fazer certas coisas, né? E eu saí na época do Jacaré, sem querer falar nada, porque é meu amigo até hoje, mas foi uma época que eu trabalhava no Carlos Tarso, nessa academia onde ele iniciou, que era do Tuninho, e o Carlos Tarso me ofereceu, e eu tinha acabado de trabalhar também com o Reilson Grace, no Shopping da Gávea, que era o cara que dava a aula mais sofisticada na época, até os caras, que tinha os pôsteres sei lá, James Bond dentro da academia, era um negócio bem comercial que ele fazia, né? E as aulas ficavam na parede lá no Reilson Grace. E eu propus um negócio pro Jacaré, né? Um negócio meio a meio, de ficar com os alunos particulares, e ele ficava com os dele, e aí tirei meus alunos lá do Carlos Tarso, botei de volta no Jacaré. E eu era bem perturbado na época, não sei exatamente por que aconteceu, mas um dia eu cheguei na academia, que estava o professor Romero Cavalcante, Romero Jacaré e Sérgio Malibu. E um dia estava o nome lá do Fábio e do Alexandre, que na época era azul ou roxa, não me lembro. Eu falei, pô, vou botar os moleques de professor, pô, vou pegar os alunos, que era para ser só meu, e do Jacaré. Então, esses caras sempre quiseram ser professor, desde moleque, o Jacaré era sinistro, dava uma bandejinha de fruta da xepa da fruta, os caras ficavam amarradão. E é isso, cara. E muita gente às vezes não queria fazer aula comigo, porque eu realmente era da pá virada mesmo, e às vezes não passava. O cara, quando é muito maluco, não passa tanta credibilidade, né? Eu acho que hoje, eu acho muito importante o cara ter uma vida certinha, né? Para passar um exemplo para os alunos, né? E foi mais ou menos isso que foi acontecendo. Eu me lembro também de uma história que esses moleques eram bem novinhos, né? E eu era muito querido dentro da academia do Hélio Grace, né? Do Rickson Grace. Eu sempre fui um cara muito querido. E o Jacaré ficava mais lá na academia, dando as aulas, e eu gostava de treinar no treino de 11 a 1. E quando eu voltava para a academia à noite para dar aula para esses moleques às 7 horas, eu falava, como é que foi a aula hoje, mano? Como é que foi a aula? E eu tentava reproduzir a aula que o Rickson tinha dado nas 11 horas. Tu lembra disso? Claro, tinha uma, assim, eu era garoto, às vezes, pô, você tá cansado, tem outras coisas para fazer, você não quer ir para academia, ou você tá machucado. E eu lembro que um dos grandes incentivos para não faltar o treino era o Malibu. Eu falei, cara, eu vou lá nem que eu seja para escutar o Malibu falar, porque, pô, vai ser muito divertido. E sempre tinha, como ele falou agora, ele sempre trazia as coisas da academia do Rickson. E a gente continuava aprendendo bastante lá. E eu acho que uma das coisas mais legais que o Jacaré construiu e constrói, na verdade, e isso até hoje, eu acho que é o legado que o Jacaré deixa, é o ambiente da academia dele, né, cara? Onde o Jacaré tá, o ambiente da academia é sempre bom. Não tem egotrip, é todo mundo se ajudando, é divertido, é leve, né? Eu acho que isso, desde aquela época, e segue até hoje, e é o que a gente tenta botar em todas as nossas escolas no mundo inteiro, é essa filosofia. Então acho que a gente viveu um momento lá, uma época única, muito legal. Eram os garotos tudo craque. Porra, tinham os Vieiras, que hoje não estão mais juntos, o cara fez um grupo, mas eram 3 garotos que moravam, era filho do porteiro do Jacaré, né, pra quem não sabe. Do prédio do vizinho, era. Do prédio do vizinho, né? Então era bacana pra caramba. E é o seguinte, porra, tinha muita gente, tinha o Paulinho, Sopinha, tinha o Fábio Amédio, que hoje é um dos melhores professores de ginástica lá no Rio. Telo, Sarrusso, que é os caras mais de rua. E tudo era uma galera boa, né? E eu me lembro também de outra situação, que eu comecei a levar o Fábio e o Alexandre na academia do Rickson nesse horário das 11 horas. Eu consegui
levar o Rickson, não conhecia eles ainda, e eu sempre, não, os moleques educados, e comecei a levar, tu lembra disso? Lembro, não, sim, isso foi o início de uma relação muito legal, né, cara? O Rickson foi um cara que, depois de muitos anos, me ajudou muito, né? Eu, quando já faixa preta, fui para os Estados Unidos, fui treinar com ele, fiquei treinando com ele anos. Todo ano eu ia, ele vinha para São Paulo, ele fez eventos aqui. E eu sempre fui um cara que tive uma abertura, porque eu vinha da Academia do Jacaré e tinha esse acesso que você tinha colocado no início lá. E ele foi sempre um cara que me recebeu muito bem, né? Então a gente teve essa porta aberta. Eu acho que a Academia do Jacaré tem essa característica, né? A gente estava bem com o pessoal do Carson, um monte, todo mundo era amigo. É porque, na verdade, nós fomos criados, eu e Jacaré, no mesmo espaço que o Carson Wallace. Então, exatamente. Então a gente convivia com todo mundo, né? Então tinha uma relação muito boa e a gente ficou sempre no meio disso. E acho que a gente se beneficiou muito, né? Porque a gente teve os dois lados meio que cuidando da gente, né? Mas teve uma hora que o mestre Rickson falou para eu parar, porque esses moleques estavam ficando cada vez mais duros. E eles iam lá e acabavam dando duro em alguns faixas azuis. E aí o Rickson um dia me vira e fala assim, Maribu, para de trazer os garotos aqui, porque já eles vão competir com meus alunos. Eu falei, pô, mas os garotos educados, principalmente aquele do narigão do Persão. Era o Fábio Gurgel, né, bicho? Ele sempre teve aquele nariz batatado, e o Rickson mandou dar um tempo, a gente teve que... Você sabe que depois você voltou Não, sempre. então, depois, mas teve uma época que foi eu e o Alexandre lá, inclusive, acho que o Rickson foi muito bacana nessa época, Foi na na época verdade, do com a Orlando gente. Cane? Na época que vocês fizeram a ginástica natural? Podia, acho que sim. Pode ser que tenha sido meio que na mesma época. A gente era faixa roxa quando a gente começou a treinar com o Orlando. Isso. E a gente foi conversar com o Rickson, porque o que acontecia? A gente Mas a época que eu te levava era na azul. Na azul. Então, mas quando a gente estava nessa época da roxa, só tinha eu e o Alexandre. E aí tinha depois o meu irmão, o Trave e o Memé, que era um treino. Mas a gente tinha pouco treino na academia, na verdade. É verdade. Né? Então, porra, a gente treinava com vocês, quando ia galera de visita lá, mas os alunos do Jacaré... Ainda eram poucos. Então a gente queria mais treino e a gente foi falar com o Rickson, que a gente queria treinar lá. Só que quando a gente chegou para falar para ele recebeu a gente super bem e falou, olha, não tem problema nenhum, vocês são super bem-vindos aqui. Só que se vocês treinarem aqui, vocês têm que representar aqui. Vocês vão ter que largar lá. E aí eu falei, como assim? O Jacaré não está fora de condição. E ele falou, exatamente. Eu acho que vocês não devem largar o Jacaré. Acho que lá vocês vão ter mais atenção, vocês vão continuar desenvolvendo a técnica de vocês. E eu acho que vocês vão ter um caminho muito mais longo lá do que aqui. É mesmo, porque, porra... E eu acho que isso foi de uma generosidade da parte dele, né, de orientar a gente. Pô, eu tinha 16 anos de idade, né? E ele deu essa orientada na gente, eu acho que foi muito importante. A gente voltou cheio de energia para fazer aquela academia ser cada vez melhor. E foi o que a gente fez, né? E rapidinho a Academia do Jacaré já estava nos pódios e a gente nunca mais saiu de lá. Mas vamos continuar nesse tempo de 16, 17 anos. Eu me lembro também que eu, apesar de ser muito maluco, gostar das noites, né, tinha muitos amigos das noites, eu não tinha uma vida de atleta, mas eu tinha assim, momentos que eu fazia muitos treinamentos fortes. Eu fui os caras que fundei uma subida numa ladeira lá, né? Porra, levava a galera pra subir uma ladeira lá do arpoador. Levava o Cezinha, lembra do Cezinha que subia? O Cezinha do arpoador. Não, o Cezinha é quinta dimensão. Quinta dimensão que ele tinha os olhos assim, igual a tartaruga assim. E a gente botava ele também? Botava todo mundo pra correr. Depois teve a ginástica do Baba de Sangue, Baba né? de Sangue, que era do Tony Bonilha, Bonilha, né? Pô, que botava pra quebrar às 5h30 da manhã, começava a chegar gente ali berrando. Onde as férias se encontram, a luz não tinha nem subido ainda, e aí tu via uma pessoa vindo daqui, outra dali, Baba de Sangue, era coisa. Que são esses treinamentos funcionais que hoje todo mundo faz, aí corre, sobe, levanta, entra na água, entra na areia. A gente já fazia isso bem antigamente. Eu acho que a minha geração, na verdade, foi a primeira a se beneficiar inteira, né? Porque vocês começaram isso mais tarde, né? Eu fui formado fazendo rampa no arpoador, fazendo treinamento na areia, já tinha essa... começou a ter uma vida mais atlética. Exatamente. A gente, na geração antes, né? Porque o jiu-jitsu não tinha muito isso, né? Não, era um gordo magro, não era... Em 80 começou a fazer isso. Né? Mas na época de 70, porra, ainda mais que nós somos mais... Eu que sou mais velho, o old stock, era tudo cabeludo, os surfistas, eu era surfista, né? Ele não, ele já chegou com um jiu-jitsu meio que começando a dar certo. Depois veio a dar certo em 93, quando o Royce, aí abriu para o mundo inteiro.